Há momentos em que certos comportamentos parecem inevitáveis, quase como uma fuga no meio do caos. Eles começam de forma sutil, muitas vezes como uma tentativa de escapar de um sentimento persistente de desconforto ou vazio. Com o tempo, essas escolhas se transformam em hábitos e o que antes parecia uma solução temporária acaba se tornando um ciclo vicioso. A busca por um alívio fugaz e uma breve sensação de paz torna-se gradualmente uma rotina destrutiva. Mas o que está realmente por trás desse ciclo? O que impulsiona alguém a buscar incessantemente algo que sabe ser prejudicial para si? A verdade é que esses comportamentos são frequentemente uma expressão de uma ferida mais profunda. São tentativas de preencher um vazio que parece impossível de preencher. A pessoa não age apenas por prazer ou alívio imediato, mas pela necessidade de se reconectar com algo que falta. Mesmo que na superfície isso pareça destruição, o que está em jogo é uma busca oculta por significado, uma tentativa de curar uma dor invisível que escapa ao controle consciente. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem afundar em vícios sem retorno possível, enquanto outras escapam misteriosamente dessas tentações? O vício é uma das questões mais complexas e desafiadoras da psique humana. Em nossa sociedade, ele se apresenta de várias formas, desde o abuso de substâncias até comportamentos compulsivos que muitas vezes escondem um vazio existencial profundo. O que está por trás dessa necessidade quase incontrolável de escapar da realidade? Será que é apenas uma questão de falta de vontade ou há algo mais profundo? Algo que a maioria de nós não vê? Neste vídeo, vamos explorar o vício através da lente de Carl Jung e do médico e autor húngaro Gabor Maté, investigando como o vício se manifesta e por que muitas vezes ele se torna um ciclo difícil de quebrar. Veremos que nossos comportamentos viciosos não são apenas respostas a fatores externos, mas reflexos de conflitos internos não resolvidos. Nosso objetivo aqui é entender melhor o vício, não apenas como um problema comportamental, mas como um sintoma de algo mais profundo. Para Carl Jung, o vício não é simplesmente uma falha de caráter ou uma fraqueza moral, mas uma expressão da psique humana em desequilíbrio. Jung acreditava que os vícios, em sua essência, são formas de fuga, tentativas de lidar com um sofrimento psicológico ou com um vazio existencial. Quando um indivíduo não consegue confrontar suas próprias questões internas, ele pode buscar alívio em comportamentos viciosos, que acabam oferecendo uma solução temporária para uma dor mais profunda. Jung via a psique como uma totalidade, uma complexa rede de aspectos conscientes e inconscientes. Quando alguém cai no vício, muitas vezes é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio interior. Esse vazio pode surgir de várias formas, da falta de sentido, de desconexão emocional ou de aspectos da personalidade que não foram reconhecidos ou aceitos. Jung também acreditava que os vícios podem ser vistos como uma forma de fuga da realidade. Em momentos de estresse, angústia ou crise existencial, o indivíduo pode se refugiar em substâncias ou comportamentos compulsivos, como uma tentativa de escapar das pressões da vida. No entanto, essa fuga nunca é permanente e o retorno à realidade costuma ser ainda mais difícil. Isso gera um ciclo vicioso, onde o vício não resolve o problema, mas apenas o agrava. Gabor Maté, em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos, escreve: as falsas necessidades, não importa quantas vezes sejam satisfeitas, não podem nos deixar realmente satisfeitos. O cérebro nunca pode, por assim dizer, sentir que teve o suficiente, que pode relaxar e seguir com outros assuntos essenciais. É como se, depois de uma refeição completa, você ainda ficasse com fome e tivesse que imediatamente se esforçar para conseguir mais comida. Maté define uma adição como qualquer comportamento repetido relacionado a substâncias ou não, em que a pessoa se sente obrigada a persistir, independentemente do impacto negativo que isso tenha em sua vida e na vida dos outros. Quando pensamos em vícios, é comum nos concentrarmos nas adições a substâncias. No entanto, as adições comportamentais também são bastante comuns e podem ser igualmente destrutivas para a vida do indivíduo. O uso compulsivo de redes sociais, pornografia, videogames,
O jogo e o sexo, as compras ou até atividades como exercício físico ou trabalho podem potencialmente se tornar adições. E como Maté explica, qualquer paixão pode se transformar em uma adição. Mas então, como distinguir entre as duas? A pergunta central é: quem está no comando, o indivíduo ou o seu comportamento? É possível dominar uma paixão, mas uma paixão obsessiva que a pessoa não consegue controlar é um vício. Se você tem dúvidas, faça uma pergunta simples. Dado o dano que você está causando a si mesmo e aos outros, você estaria disposto a parar? Se a resposta for não, você é um viciado. E se você não consegue abrir mão do comportamento ou manter sua promessa de parar, então você caiu na adição. Houve um longo debate sobre o que causa uma adição. Enquanto alguns explicam a adição como um problema que reside nas pessoas, uma explicação mais precisa é que a adição é o resultado da interação entre o sujeito e o objeto. Uma adição surge quando um indivíduo anseia regularmente por uma mudança em seu estado subjetivo ou senso de ser e se torna dependente de um objeto ou atividade para gerar essa mudança experiencial desejada. Em seu livro Adição por Design, Natasha Schull explica que, assim como certos indivíduos são mais vulneráveis à adição, também é verdade que alguns objetos, devido às suas características farmacológicas ou estruturais, têm mais potencial para desencadear ou acelerar uma adição. Sua potência distinta está na capacidade de gerar o tipo de mudança subjetiva convincente do qual algumas pessoas acabam dependendo. Dado que estamos e sempre estaremos cercados por objetos e atividades com potencial aditivo, neste vídeo vamos explorar o lado pessoal da equação e investigar o que faz com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis à adição do que outras. Gabor Maté passou sua carreira trabalhando com viciados e, como ele argumenta, toda adição, seja severa ou leve, relacionada-se a substâncias ou comportamentos, é uma tentativa de encontrar alívio para o sofrimento e a dor emocional. As adições sempre têm sua origem no sofrimento, seja ele visível ou escondido no inconsciente. Muito mais do que uma busca por prazer, o uso crônico de substâncias é a tentativa do viciado de escapar da dor. As formas de dor que levam um indivíduo à adição são numerosas e variadas. Alguns se tornam viciados como uma forma de automedicação para a depressão, inseguranças ou distúrbios de ansiedade. Outros, para lidar com trabalhos ou relações altamente estressantes. E ainda outros, para evitar o sofrimento da falta de propósito ou da desesperança diante do vazio existencial de suas vidas. Gabor Maté conta que, em uma conversa com um homem de 47 anos, que havia sido viciado em drogas desde a adolescência, ele perguntou por que continuava a usar drogas, e o homem respondeu: "Não sei, só estou tentando preencher um vazio na minha vida, aborrecimento, simplesmente falta de direção." Em muitos casos, a dor emocional que se busca escapar por meio da adição tem raízes no passado, especialmente na infância. Estudos mostram que a maioria dos viciados em drogas duras cresceu em lares abusivos. Carl Jung escreveu: "Todas as dificuldades parentais se deixam sem falta na psique da criança, às vezes com resultados patológicos." A influência dos pais no desenvolvimento da criança e sua suscetibilidade a vícios na vida adulta não pode ser subestimada. Assim como o bebê no útero está imerso e completamente dependente do corpo da mãe, nos primeiros anos de vida, quando o cérebro é mais maleável, a criança está emocional e psicologicamente fusionada com os pais. Uma infância disfuncional, carregando a dor da ira e do abuso parental, suprime o sofrimento profundo do transtorno emocional na mente da criança e altera o desenvolvimento cerebral de maneiras que aumentam a probabilidade de adição. Gabor Maté explica que muitos viciados em substâncias dizem que se automedicam para aliviar sua dor emocional. Mas mais do que isso, o desenvolvimento cerebral deles foi sabotado por suas experiências traumáticas. Os sistemas de dopamina e opioides, o cérebro límbico, responsável pelas emoções, o sistema de estresse e as áreas de controle de impulsos do córtex simplesmente não podem se desenvolver normalmente em tais circunstâncias. Mas não é apenas o trauma infantil que torna uma pessoa mais suscetível à adição.
Crianças que cresceram com cuidadores emocionalmente frios ou distantes também são muito mais propensas a recorrer a adições na vida adulta. O psicólogo Alan Shore chamou essa situação de ausência emocional parental de separação próxima. O pai está presente fisicamente e satisfaz todas as necessidades físicas do filho. No entanto, devido ao estresse, depressão ou outros demônios internos, o pai não nutre o filho psicologicamente ou emocionalmente. Como Gabor Maté explica, em O Reino dos Fantasmas Famintos, um filho também pode sentir angústia emocional quando o pai está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Em circunstâncias normais, um filho que percebe essa separação emocional buscará se reconectar com o pai. Se o pai não responde ou não responde adequadamente, o filho desenvolverá mecanismos de enfrentamento inadequados, como, por exemplo, balançar-se ou chupar o dedo como formas de autocalmamento. Ou ele simplesmente se desconectará para escapar da angústia. Os filhos que não receberam a presença atenta do pai têm maior risco de buscar satisfação química em fontes externas mais tarde na vida. Mas, atualmente, mesmo as pessoas que tiveram uma infância nutritiva não estão completamente imunes à adição, porque, assim como durante a queda de Roma, quando as pessoas em massa se voltaram para a busca de prazeres para aliviar a angústia provocada por uma cultura em decadência, hoje em dia muitos recorrem às adições como uma forma de automedicação contra a desesperança estimulada por uma visão sombria do futuro da sociedade. Além disso, o fato de que, para se conformar ao mundo moderno, é necessário adotar o consumismo como forma de vida e usar compulsivamente a tecnologia, as redes sociais e o entretenimento como meios para escapar dos sentimentos de impotência e vazio, resulta na tempestade social perfeita que criou uma crise de adição. Gabor Maté escreve: um senso de vazio deficiente impregna toda a nossa cultura. O viciado está mais dolorosamente consciente desse vazio do que a maioria das pessoas. Muitos de nós nos parecemos com os vícios em nossos esforços ineficazes para preencher o buraco negro espiritual, o vazio no centro, onde perdemos o contato com nossas almas e nosso espírito, com aquelas fontes de significado e valor que não são contingentes nem efêmeras. Nossa cultura consumista, obcecada pela aquisição, pela ação e pela imagem, só serve para aprofundar o buraco, deixando-nos mais vazios do que antes. Dado o número de pessoas que crescem em lares abusivos ou emocionalmente ausentes, junto com o estado corrupto da sociedade, não é surpresa que muitas recorram às drogas e a adições comportamentais como uma forma de lidar com a vida. Esse movimento não é totalmente irracional nem ineficaz, pois as adições funcionam, ao menos temporariamente. Elas são muito eficazes para aliviar o sofrimento e a dor emocional. Gabor Maté menciona o relato de um viciado em drogas que explicou a razão pela qual consumia drogas. É para não sentir os sentimentos que sinto quando não consumo drogas. As adições não são eficazes apenas para proporcionar alívio do sofrimento e da dor emocional, pois a indulgência também pode elevar temporariamente alguém da monotonia ou miséria da vida cotidiana e levá-lo a experiências carregadas de emoção, significado e alegria. O psicólogo William James, no início do século XX, expôs os efeitos do álcool, destacando que não apenas alivia a tensão, mas também pode induzir um estado semelhante a uma experiência espiritual, ao menos até que o envenenamento pelo álcool afete a mente e o corpo. Como James escreveu em As Variedades da Experiência Religiosa. O domínio do álcool sobre a humanidade se deve indudavelmente ao seu poder para estimular as faculdades místicas da natureza humana. A sobriedade diminui, discrimina e diz não. A embriaguez expande, une e diz sim. É o grande excitador da função do sim no homem, parte do mistério mais profundo e da tragédia da vida, que os destelos e vislumbres de algo que imediatamente reconhecemos como excelente nos sejam concedidos a muitos de nós apenas nas fases iniciais e fugazes do que, na totalidade, é um envenenamento tão degradante. Embora as adições possam funcionar a curto prazo, ao depender de atalhos para o alívio emocional e a felicidade, paga-se um preço com o tempo.
Quanto mais persistimos em uma adição, mais cresce nossa tolerância e mais dependemos da substância ou atividade para sentir qualquer emoção positiva. Lentamente, mas com certeza, a adição se torna o ponto central de nossas vidas, enquanto tudo o mais que poderia proporcionar uma satisfação duradoura, nossa saúde, relações, criatividade, carreira e propósito de vida, se desvanece na periferia. Além disso, a adição altera a estrutura do cérebro de maneiras que minam nossa capacidade de controle voluntário. Quando estamos presos ao controle de uma adição, muitas vezes nos encontramos no que é chamado de bloqueio cerebral, o que faz com que nossas ações sigam nossos impulsos aditivos, enquanto uma parte de nossa mente observa atentamente, mas sem poder fazer nada, sabendo muito bem que estamos destruindo nossa mente, corpo e potencial. Dado o forte domínio da adição, surge a pergunta vital: qual a possibilidade de superar uma adição? O problema ao enfrentar qualquer tentativa de uma vida renovada e livre de adições é que o mesmo mecanismo que precisa curar o cérebro é o que está danificado em uma adição. Como Gabor Maté nos alerta, quanto mais intensa a adição, maior a anormalidade cerebral e maiores os obstáculos biológicos para alcançar a saúde. Felizmente, nossos cérebros são notavelmente resilientes. Mesmo na velhice, é possível que o cérebro se reestruture de maneiras que possibilitem viver, talvez pela primeira vez, uma vida plena, saudável e livre de adições. Isso nos leva a um conceito interessante, chamado consciência nodal. Essa forma de consciência pode interromper o ciclo da adição, porque, em vez de sucumbir às polaridades de prazer e dor, anseio e satisfação, ela permite que a pessoa experimente o espectro completo da experiência humana com profunda equanimidade. Para Carl Jung, o processo de superação de qualquer padrão vicioso começa com a conscientização. Sem a capacidade de olhar para dentro e reconhecer os próprios mecanismos internos, o indivíduo está condenado a repetir os mesmos comportamentos sem perceber a origem dos seus problemas. Esse processo de conscientização é um passo crucial para a transformação, pois permite ao indivíduo perceber que o vício não é a solução, mas uma fuga do verdadeiro problema psicológico. O primeiro passo para a superação do vício, então, é reconhecer sua existência e o impacto que ele tem na vida do indivíduo. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas se encontram presas no ciclo vicioso de negação por anos, sem nunca questionar profundamente os motivos que as levam a buscar alívio em comportamentos prejudiciais. Quando o vício é finalmente reconhecido como uma solução temporária para uma dor maior, o processo de cura pode começar. A partir desse ponto, o indivíduo deve refletir sobre os aspectos de sua vida que o conduziram ao vício. A reflexão é essencial porque, sem ela, a pessoa não pode entender as causas profundas de seus comportamentos. Como Jung descrevia, a psique humana está cheia de camadas de complexos e símbolos, que muitas vezes permanecem ocultos até que o indivíduo esteja disposto a olhar para dentro de si mesmo. O vício, de acordo com Jung, é uma manifestação simbólica daquilo que está escondido na psique, uma tentativa inconsciente de lidar com o sofrimento e com as sombras internas. Quando a pessoa começa a refletir sobre seu vício, ela está, na verdade, começando a trilhar o caminho da individuação. A individuação, um conceito central na psicologia de Jung, é o processo de integrar todos os aspectos da psique, tanto os positivos quanto os negativos, em uma totalidade. Isso significa olhar para a sombra e para os aspectos reprimidos, sem julgamentos, mas com uma disposição para entender o que esses aspectos têm a ensinar. Esse processo de autoconhecimento e reflexão pode ser doloroso, mas é também a chave para a libertação. No caso do vício, a reflexão ajuda a pessoa a identificar padrões de pensamento e emoções que sustentam o comportamento vicioso. Por exemplo, um alcoólatra pode perceber que o álcool se tornou uma forma de enfrentar a solidão ou a falta de propósito. O vício, nesse caso, não é apenas sobre a substância, mas sobre o que ela representa, um mecanismo de defesa contra o sofrimento emocional.
Quando a pessoa consegue refletir sobre isso, ela pode começar a buscar formas mais saudáveis de lidar com suas emoções e sua solidão, substituindo o vício por comportamentos mais construtivos. Praticamente toda ação que tomamos é uma tentativa de resolver o problema do eu. E a adição não é diferente, é apenas uma forma mais extrema de ação repetitiva, criando trilhas neurológicas profundas no cérebro. Com o tempo, essas trilhas se tornam tão profundas que se tornam quase inevitáveis e, em certo ponto, inescapáveis. Tanto Carl Jung quanto o conceito de não-dualidade abordam a adição de maneira similar. Ambos sugerem que a solução para o problema da adição passa pela transcendência do eu separado ou da dor e contradição do ego. No entanto, há uma diferença. Jung busca resolver o problema do eu, trabalhando para integrar os diferentes aspectos da psique, algo que ele chamou de arquétipos do eu. Quando isso acontece, o eu deixa de estar em guerra consigo mesmo e, assim, a pessoa experimenta uma sensação de totalidade autotranscendente, o que inicia um despertar espiritual e uma mudança radical na consciência. Essa mudança na consciência é tão profunda que também transforma os padrões de comportamento aditivo. O erro mais comum que as pessoas cometem ao lidar com a adição é pensar que ela é simplesmente uma questão de falta de força de vontade. Na verdade, a adição é exatamente o oposto disso. Ela é, na verdade, um reflexo do reconhecimento de que o problema da adição vai além de uma simples falha de resolução pessoal. Isso não diminui a responsabilidade individual, mas reconhece a necessidade de um poder que está além do poder pessoal se alguém deseja realmente escapar das garras da adição. Embora o processo de superação do vício seja, em última análise, uma jornada interior, o apoio social desempenha um papel crucial na cura. Carl Jung reconhecia que o ser humano é, por natureza, um ser social e que a psique é profundamente influenciada pelas relações com os outros. Isso significa que, embora o vício muitas vezes tenha raízes em conflitos internos, ele também está relacionado a dinâmicas sociais e culturais que podem reforçar ou dificultar a cura. Em outras palavras, a jornada de superação do vício não pode ser feita isoladamente. É essencial contar com o apoio de outros para promover a transformação e a cura completa. Jung acreditava que o ser humano se desenvolve dentro de uma rede de relações, tanto pessoais quanto coletivas. Essas relações têm um impacto profundo sobre o indivíduo, moldando sua psique de maneira significativa. No contexto do vício, isso significa que o ambiente social, as amizades, a família e até as estruturas mais amplas da sociedade podem facilitar ou dificultar o processo de cura. O vício, muitas vezes, se enraiza em um isolamento emocional ou social em que o indivíduo se desconecta das pessoas ao seu redor, seja por vergonha, medo de julgamento ou pela percepção de que não pode ser compreendido. A jornada de cura do vício, portanto, deve ser acompanhada por um processo de reintegração social. Isso implica em reconectar-se com a comunidade, com amigos e familiares e criar novas redes de apoio. As relações sociais saudáveis podem oferecer um espaço de compreensão, aceitação e crescimento, elementos essenciais para a recuperação. No entanto, nem todas as relações são positivas e é fundamental que o indivíduo se distancie de influências que possam alimentar o vício ou que reforcem comportamentos autodestrutivos. O processo de individuação envolve, assim, uma seleção consciente das pessoas e ambientes que são mais benéficos para o crescimento e a cura. O apoio social não se limita a amigos e familiares. Muitos programas de recuperação, como os de grupos anônimos, oferecem uma rede de apoio que pode ser igualmente poderosa. Nesses grupos, indivíduos que enfrentam desafios semelhantes se reúnem para compartilhar suas experiências, dificuldades e vitórias. O simples ato de ouvir e ser ouvido pode ter um efeito curativo significativo. Jung entendia que as experiências coletivas, as narrativas compartilhadas, ajudam o indivíduo a sentir que não está sozinho em sua luta, proporcionando uma sensação de pertencimento que é essencial para a cura. No fundo, a adição é uma tentativa profundamente disfuncional de resolver um problema espiritual, um problema compartilhado pela maioria das pessoas, seja ou não viciada.
como Gabor Maté escreve em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos. Nem todas as histórias têm um final feliz, mas os descobrimentos da ciência, os ensinamentos do coração e as revelações da alma nos asseguram que nenhum ser humano está jamais além da redenção.